Num processo químico, uma substância se transforma em outra a uma taxa proporcional à quantidade de substância não transformada. Se esta quantidade é 48 ao fim de 1 hora e 27 ao fim de 3 horas, qual a quantidade inicial da substância? Então veja uma coisa, quantidade de substância, certo? No instante t. Eu vou chamar isso de y de t. Então ele está dizendo que a quantidade de substância, e claro, quantidade de substância no instante t é de substância não transformada, né? Não transformada. Faltou esse pedacinho aqui, né? Quantidade de substância não transformada no instante t, eu vou chamar de y de t. Ele está dizendo que nesse processo químico, essa substância se transforma em outra a uma taxa é derivada. Então, a derivada vai ser proporcional à quantidade de substância não transformada. Isso significa que eu estou falando do problema dy dt, e como isso aqui é a taxa, como ela é proporcional à quantidade não transformada, isso tem que ser ky. E, obviamente, y de zero vai ser... Ele quer saber a quantidade inicial de substância. Então, y0 é um certo y0 que a gente não sabe quem é. Então, na verdade, temos esse PVI, né? Temos o PVI assim, cuja solução já foi vista na aula de aplicações, que é y de t igual a y0 exponencial de k vezes t. Pronto, então a primeira coisa que a gente faz é determinar que constante é essa. Depois que a gente determinar que constante é essa, a gente vai ter condições de achar o y0. Então nós temos mais o seguinte, temos esse PVI cuja solução é essa, né? Daí, observe que ele diz, ó, se esta quantidade é 48 ao fim de 1 hora, então se você tem 48 é y de 1, ou seja, y0 exponencial de k. Então você tem isso e você tem que 27, ó, é ao fim de 3 horas. Se a quantidade é 48 ao fim de 1 hora e 27 ao fim de 3 horas, então assim, né? Y de 3. Aí aqui fica y0 exponencial de, no caso aqui vai ficar 3k. Então daí você tem essas duas coisas. Se você tem essas duas coisas, por exemplo, se a gente pegar aqui e dividir, né? 48 por 27, você vai ficar com y0 exponencial de k dividido por y0 exponencial de 3k. Aqui você pode cancelar esse com esse, e desse lado você fica com exponencial de k menos 3k, dá menos 2k. A gente vem para aqui para cima, significa que exponencial de menos 2k é igual. Aqui dá para a gente, né, dividir 48 por 3, dá 16, né? 16. E 27 por 3 dá 9. Aí chegando aqui você passa ln, né? Dos dois lados. Passa ln aqui e ln aqui. 16 sobre 9. Então o ln da exponencial dá menos 2k. Igual a ln de 16 sobre 9. Ou seja, o nosso k vai ser menos 1/2, passa menos 2 dividindo, né? ln de 16 sobre 9. Ou seja, o k vai ser ln de 16 sobre 9 elevado a menos 1/2. Só que isso é a mesma coisa que ln de 9 sobre 16 elevado a 1/2, né?
Porque 16 sobre 9 elevado a menos 1 meio é a mesma coisa que 1 sobre 16 sobre 9 elevado a 1 meio. Mesma coisa disso aqui, né? Mas isso é 1 sobre 16 elevado a 1 meio sobre 9 elevado a 1 meio. É a mesma coisa de você botar 9 sobre 16, né? Elevado a 1 meio. E aí você escreve assim. Pronto, você pode inverter aqui, né? Dessa maneira, por causa disso. Sim, mas 1 meio é raiz, né? Pelo amor de Deus, isso é ln de raiz de 9 sobre raiz de 16. Quer dizer que a nossa conclusão é que o nosso K é ln de 3 quartos. Acabamos de achar a constante. Se a gente achou a constante, a gente pode pegar, por exemplo, essa equação daqui, ó. Logo, você tem 48, ó, é igual a y0 da exponencial de K. K é quem? ln de 3 quartos. Então você ficou com 48 igual a y0. Isso aqui, exponencial de ln corta, fica só 3 quartos. Então o nosso y0 vai ser 48, né? O 3 quartos, aqui você multiplica por 4 terços, os dois lados dessa equação. Então vai ficar aqui 4 terços, né? Conclusão nossa é que o y0 vai ser então fica 48 por 3 dá 16, né? Aí 16 vezes 4, 64. Pronto. Ou seja, isso aqui é o que? É a quantidade inicial de substância, né? Eu devia ter botado aqui, né? Quantidade inicial de substância. É essa daqui. Agora, a população de bactérias em uma cultura. Peraí, população de bactérias. Vamos lá. População de bactérias. Bom, então isso aqui é um número que provavelmente vai crescer à medida que o tempo passa. Então eu vou chamar isso aqui de y de t, né? Onde t, obviamente, é o tempo. Então a população de bactérias em uma cultura cresce a uma taxa proporcional ao número de bactérias no instante t, né? Então população, na verdade, vamos trocar aqui, né? Número. Pronto, então o número de bactérias no instante t, y de t, né? Após 3 horas, observou-se a existência de 400 bactérias. E após 9 horas, 2.500 bactérias. Qual era o número inicial de bactérias? Então, se o número de bactérias no instante t é y de t, né? E se ela está crescendo a uma taxa que é proporcional ao próprio número de bactérias, então veja, a taxa, temos, né? Temos o PVI. Veja, a taxa de crescimento é a derivada, dy dt. E a taxa de crescimento é proporcional, então, K, ao próprio número de bactérias. Então, aqui é Y, né? E Y de 0, a gente não sabe quem é, vai chamar de Y0. Pronto, temos esse PVI, cuja solução, mais uma vez, mesma coisa do anterior, né? Cuja solução é y de t igual a exponencial de kt multiplicado aqui pelo y0, que é a quantidade inicial de bactérias. Daí, após 9 horas, não, aqui, após 3 horas, observou-se a existência de 400 bactérias. Então você vai ter o seguinte, né? 400, né? Y de 3. Isso é y0 exponencial de 3k. E após 9 horas, 2.500, né? 2.500 bactérias após 9 horas. Então, y de 9. Y0 exponencial de 9k.
Então aí o que é que você vai fazer? Isso implica, se você dividir 2.500 por 400, isso é y0 exponencial de 9k dividido por y0 exponencial de 3k. Aí aqui você cancela esse com esse. Esses zeros aqui a gente pode cancelar também. Exponencial de 9k dividido por exponencial de 3k dá exponencial de 6k. Repete a base e diminui os expoentes. E aqui fica 25 sobre 4. Chegando aqui, você passa o ln. ln da exponencial de 6k é igual a ln de 25 sobre 4. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 6k é igual a ln de 25 sobre 4. Então, o nosso k é 1/6 de ln de 25 sobre 4. Dá para dar uma simplificada, né? Porque o k, veja, é igual a 1/3 vezes 1/2, porque 6 é 3 vezes 2, do ln de 25 sobre 4. Quer dizer que o k é 1/3 de ln, aí 1/2 vem para cá, ó. 25 sobre 4 elevado a 1/2. 1/2 é raiz quadrada, né? Então k é 1/3 de ln de raiz quadrada de 25, que é 5, e raiz quadrada de 4, que é 2. Então esse é o nosso k, né? Se esse é o nosso k, para achar o y0, a gente pode usar essa aqui, por exemplo, né? Certo? Logo, então eu vou usar essa. Você tem 400 igual a y0 exponencial de 3 vezes o k, que é 1/3 de ln de 5/2. Então fica y0 da exponencial, aqui cancela, né? Fica ln de 5/2, que é a mesma coisa que y0, aí aqui cancela, fica 5/2. Ou seja, o y0 é igual a quem? Você vai agora multiplicar por 2/5 os dois lados dessa equação para isolar o y0, e desse lado fica 400, que multiplica 2/5, né? Isso aqui é igual a 400 por 5 dá 80, vezes 2, 160. Pronto, então 160, mais uma vez aqui, né? O número inicial de bactérias, né? Que é esse aqui, número inicial de bactérias, 160. Suponha que um automóvel sofre depreciação continuamente numa taxa que é proporcional ao seu valor num instante t. Este automóvel novo custa R$35.000 e após um ano de uso o seu valor é R$30.000. Qual será o valor do automóvel após 2 anos de uso? Então vamos ver, né? Um automóvel novo por R$35.000 nos dias de hoje, hein? Impossível isso. Então vamos lá. Isso aqui é um problema lá dos anos de 2010, mais ou menos. Você conseguia comprar um carro novo por esse valor. Vamos ver. Veja, vamos chamar de o valor, né? O valor do automóvel no instante t. Pronto, eu vou chamar isso de y de t, né? Esse aqui é o valor do automóvel no instante t. Então nós temos o seguinte problema. Veja, ele está falando que você tem uma depreciação contínua numa taxa proporcional ao valor do automóvel no instante t. Quer dizer, a taxa de variação proporcional ao valor do automóvel. Então, mais uma vez, dy dt igual a k vezes y. Só que este automóvel novo custa R$35.000. Isso aqui é o y0. No instante inicial,
ele custa 35 mil. Aqui nós temos um problema, né? Isso aqui é decaimento, viu? Decaimento exponencial. Exponencial. Aqui, problema de decaimento. Então nós temos isso aqui, né? Aí, após 1 ano de uso, o seu valor é este. Então, qual será o valor do automóvel após 2 anos? A gente não precisa se preocupar com o Y0, né? Temos isso aqui, cuja solução é y de t igual a y0 é 35 mil. Então, isso aqui já foi dado, né? Aí, exponencial de kt. Essa é a solução desse PVI. Daí, você usa a informação agora que ele diz que após 1 ano o valor dele é de 30 mil. Então, você pega aqui o 30 mil, tem que ser igual a y de 1. Y de 1 é 35 mil exponencial de k, né? Exponencial de k. Então, exponencial de k é 30 mil dividido por 35 mil. Dá para cortar aqui esse bando de zeros, né? E aqui dá para a gente dar uma simplificada. Você pode simplificar aqui por 5, né? 30 dividido por 5 dá 6. E 35 dividido por 5 dá 7. Passando ln, fica ln disso igual a ln disso aqui. Ou seja, o valor de k, que é a constante de proporcionalidade, é ln de 6 sobre 7. Confirmando aqui que você tem um problema de decaimento, né? Decaimento. Por quê? Lembra da função, do gráfico da função ln, né? Y igual a ln de x. Aqui é 1. Então, quando você está abaixo de 1, no caso de 6 sétimos é menor do que 1, o ln é negativo. Então, essa constante é negativa. Isso confirma aí que nós temos um decaimento exponencial. Mas vamos finalizar, né? Qual será o valor do automóvel após 2 anos de uso? Então, após 2 anos, temos a seguinte situação, né? Então, você tem y de 2. Eu quero saber, né? Quem é y de 2? É 35 mil exponencial. Aí tu achou o k, né? Então, vai ser esse k vezes 2, que o t é 2, ó. Né? Então, 2, aí ln de 6 sétimos, né? Então, fica assim, né? 35 mil exponencial de ln de 6 sétimos ao quadrado. O 2 subiu para cá, o exponencial cancelou. Então, tu ficou com 35 mil vezes, né? Aí, 6 ao quadrado, que é 36, dividido por 7 ao quadrado, que é 49. Aqui dá para dar uma simplificada, né? Você pode dividir aqui 49 por 7 dá 7. E 35 mil dividido por 7 dá 5, né? 5 mil aqui. Você tem aqui 5 mil. 5 mil. Aí 5 mil vezes 36 dá 180 mil. 180 mil dividido por 7. Se você for ver isso daqui, dá aproximadamente 27.714 reais. Esse é o valor do automóvel após 2 anos de uso.